Olá! Neste vídeo nós iremos compreender um pouco sobre a Vigília Pascal, que é realizada na Noite Santa do Sábado Santo. E para isso nós iremos utilizar um documento da Igreja, número 38, da Congregação para o Culto Divino, Pasqualis Solemnitatis. Então a Vigília Pascal na Noite Santa, segundo uma antiguíssima tradição, esta noite é para o Senhor. E a vigília que nela se celebra, comemorando a noite santa em que o Senhor ressuscitou, deve ser considerada como a mãe de todas as vigílias. E não nessa vigília, de fato, a Igreja permanece à espera da ressurreição do Senhor e celebra com os sacramentos da iniciação cristã. Toda a vigília pascal, ela seja celebrada durante a noite, de modo que não comece antes do anoitecer, que sempre termine antes da aurora do domingo. Esta regra deve ser interpretada estritamente. A vigília pascal, na qual os judeus esperavam a passagem do Senhor, que os libertaria da escravidão de Faraó, foi por eles observada como memorial a ser celebrado todos os anos. Era a figura da futura e verdadeira Páscoa de Cristo, isto é, a noite da verdadeira libertação, na qual Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedora. Desde o início, a Igreja tem celebrado a Páscoa anual, solenidade das solenidades, com uma vigília noturna. Com efeito, a ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa fé e de nossa esperança. E por meio do batismo e da confirmação, fomos inseridos no mistério pascal de Cristo, mortos, sepultados e ressuscitados com Ele. Com Ele também havemos de reinar. Esta vigília é também espera da segunda vinda do Senhor. A estrutura da vigília pascal e a importância de seus elementos e de suas partes. A vigília pascal ela é dividida em 4 partes. A liturgia da luz, assim podemos chamar a primeira parte, que é o lucernário e a proclamação da Páscoa. A segunda parte contempla a liturgia da palavra, seguido da liturgia batismal e, por fim, a liturgia eucarística. Então vejamos cada uma destas partes. A primeira parte compreende ações simbólicas e gestos que devem ser realizados com tal dignidade e expressividade, de maneira que os fiéis possam verdadeiramente compreender os significados sugeridos pelas advertências e orações litúrgicas. Na medida em que for possível, prepare-se fora da igreja, em lugar conveniente, o braseiro para a bênção do fogo novo, cuja chama deve ser tal que dissipe as trevas e ilumine a noite. Ou seja, preparar uma bela fogueira para então assim ser abençoado o fogo novo. Prepara-se o círio pascal, que no respeito da veracidade do sinal, deve ser de cera, novo a cada ano, único, relativamente grande, nunca artificial, para poder recordar que Cristo é a luz do mundo. A bênção do círio seja feita com os sinais e as palavras indicadas no missal ou por outros aprovadas pela Conferência Episcopal. Em seguida, dá-se a procissão com que o povo caminha para a igreja, adentrando a igreja, que deve ser iluminada unicamente pela luz do círio pascal. Assim como os filhos de Israel eram guiados de noite pela coluna de fogo, assim também os cristãos, por sua vez, seguem a Cristo ressuscitado. A luz do círio passará gradualmente as velas que os fiéis têm em suas mãos, permanecendo ainda apagadas as lâmpadas elétricas. O diácono faz a proclamação da Páscoa, que é um magnífico poema lírico que apresenta todo o mistério pascal, inserido na economia da salvação. Se necessário, ou por falta de diácono, ou por impossibilidade do sacerdote celebrante, tal proclamação seja confiada a um cantor. Terminada a proclamação da Páscoa,
inicia-se a liturgia da palavra. As leituras das Sagradas Escrituras que vão formar, então, essa segunda parte da vigília. Elas descrevem os acontecimentos culminantes da história da salvação que os fiéis devem poder tranquilamente meditar por meio do canto, do salmo responsorial, do silêncio e da oração do celebrante. O renovado ordo da vigília compreende 7 leituras do Antigo Testamento, tomadas dos livros da lei e dos profetas, já utilizados com frequências na antiga tradição litúrgica, tanto do Oriente como do Ocidente, e 2 leituras do Novo Testamento, tiradas das cartas dos apóstolos e do Evangelho. Desta maneira, a Igreja, começando por Moisés e passando por todos os profetas, interpreta o mistério pascal de Cristo. Portanto, na medida em que for possível, leiam-se todas as leituras, de maneira que se respeite completamente a natureza da vigília pascal, que exige uma certa duração. Todavia, onde as circunstâncias de natureza pastoral exigem que se reduza ainda o número das leituras, leiam-se ao menos 3 do Antigo Testamento, a saber, dos livros da lei e dos profetas. Nunca se pode omitir a leitura do capítulo 14 do livro do Êxodo, com o seu cântico. No final das leituras do Antigo Testamento, canta-se o Glória a Deus, tocam-se os sinos segundo os usos locais, pronuncia-se a oração e passa-se as leituras do Novo Testamento. Lê-se a exortação do apóstolo sobre o batismo, entendido como inserção no mistério pascal de Cristo. Depois todos se levantam, o sacerdote entoa por 3 vezes o Aleluia, elevando gradualmente a voz, e o povo repete. Se necessário, o salmista ou um cantor entoa o Aleluia, que o povo prossegue intercalando a aclamação entre os versículos do Salmo 117, tantas vezes citado pelos apóstolos na pregação pascal. Por fim, com o Evangelho é anunciada a ressurreição do Senhor como ápice de toda a liturgia da palavra. Não se deve omitir a homilia, ainda que seja breve. Dá-se início à terceira parte da vigília, que é constituída pela liturgia batismal. A Páscoa de Cristo e nossa é agora celebrada no sacramento. Isto pode ser expresso de maneira mais completa nas igrejas que têm a fonte batismal, e sobretudo quando tem lugar a iniciação cristã dos adultos, ou pelo menos o batismo de crianças. Mesmo que não haja a cerimônia do batismo, nas igrejas paroquiais deve-se fazer a bênção da água batismal. Quando esta bênção não é feita na fonte batismal, mas no presbitério, em um segundo momento, a água batismal seja levada ao batistério, onde será conservada durante todo o tempo pascal. A memória do batismo é feita na bênção da água, que depois servirá para aspergir o corpo. Em seguida, tem lugar a renovação das promessas batismais, introduzida com uma palavra do celebrante. Os fiéis, de pé e com as velas acesas na mão, respondem às interrogações. Depois eles são aspergidos com a água. Desse modo, gestos e palavras recordam-lhes o batismo recebido. O sacerdote celebrante asperge o povo, passando pela nave da igreja, enquanto todos cantam antífona, vi a água saindo do lado direito, ou outro cântico de caráter batismal. Por fim, a última parte da vigília, a celebração da Eucaristia, que é o ápice da vigília, sendo de modo pleno o sacramento da Páscoa, ou seja, memorial do sacrifício da cruz e presença de Cristo ressuscitado, consumação da iniciação cristã e antigozo da Páscoa eterna. Recomenda-se não celebrar apressadamente a liturgia eucarística.
É muito conveniente que todos os ritos e as palavras que os acompanham alcance toda a sua força expressiva. A oração universal, mediante a qual os neófitos participam pela primeira vez como fiéis e exercem o seu sacerdócio real. A procissão das oferendas, com a participação dos neófitos, se estiverem presentes. A oração eucarística primeira, segunda ou terceira, provavelmente cantada, com os seus embolismos próprios. A comunhão eucarística, que é o momento da plena participação no mistério celebrado. Durante a comunhão, é oportuno cantar o Salmo 117 com a antífona Cristo Nossa Páscoa, ou o Salmo 33 com a antífona Aleluia, 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 ou outro cântico de júbilo pascal. É muito desejável que na comunhão da vigília pascal se alcance a plenitude do sinal eucarístico, recebido sob as espécies do pão e do vinho. O ordinário do lugar julgue sobre a oportunidade dessa concessão e das suas modalidades. Assim, meus irmãos e irmãs, nós podemos compreender um pouco sobre a vigília pascal, a mãe de todas as santas vigílias.